Deus tem um lugar reservado para ti, e ninguém vai tomar esse lugar, é só teu. Aleluia. Diga assim para a pessoa que está do teu lado: vá além, tenha fé. Vá além. Diga para 3 pessoas: vá além, tenha fé. Aleluia. Nós vamos continuar a ministração da semana passada. Amém? O texto principal é Hebreus 11, de 24 a 40, e nós vamos ler de novo. Vamos lá? Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus e a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, diga pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, diga pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Diga pela fé. O povo atravessou o mar vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, diga pela fé. Caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé. A prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Amém? Maravilha, dê uma salva de palmas para Jesus. As mulheres podem sentar-se. Glória a Jesus. E agora as mulheres sentadas dão uma salva de palmas para os homens. Glória a Deus. Muito bem. Semana passada, pode sentar, queridos. Semana passada, nós ministramos e usamos 3 exemplos de homens que o escritor de Hebreus fala. Nós falamos de Noé e vimos aí em Hebreus 7 que Noé foi avisado com antecedência que iria chover. E ele, sem ferramentas alguma, na época, construiu uma arca enorme, que abrigou muitos animais, e a sua família, seus 3 filhos e as esposas. Falei também de Abel, que foi além e profetizou, priorizou, aliás, Deus, e ofereceu uma oferta mais excelente que a de Caim.
Se vocês não sabem, a questão ali foi a primícia. Abel ofereceu das partes gordas do seu trabalho, das suas crias, ao Senhor. E Caim, depois de um tempo, e se indica muito tempo depois, Caim não levou em consideração a primícia. Abel não, a primícia. Mas Caim não levou em consideração. E a Bíblia diz que depois de um tempo ele ofereceu do fruto do seu trabalho, da sua colheita, uma oferta ao Senhor. Ele era agricultor, naturalmente, cereais. E naquele tempo não tinha geladeira. Certamente quando ele ofertou, já estava estragado, já estava podre. Ele desonrou a Deus, essa é a verdade, porque primícia honra a Deus. Ontem eu passei 2 horas falando sobre primícias com um irmão muito amado. Quando eu terminei, que nós desligamos, ele não mora aqui. Quando nós desligamos, logo depois, antes de vir aqui por coisa de homens, ele disse, ele tem intimidade comigo e disse: Jones, como é que se calcula a primícia? Me manda aí, que eu vou começar a ser primiciante. Porque não tem como fugir, não é? Eu quero dizer para vocês, primícia honra a Deus. Quando a gente dá primazia, primícia significa dar primazia, primeiro lugar a Deus. E falei também de Abraão, que foi além e saiu do meio da sua parentela, dos deuses do seu pai, e para seguir os deuses que ele podia pegar e ver, por um Deus invisível que falou com ele, mas que era o Deus vivo. Amém, querido? Aleluia. E hoje eu vou usar mais 3 exemplos que estão aí em Hebreus. E diga para o seu irmão que está mais próximo de você de novo, diga assim: vá além, faça como esses homens, vá além, pela fé. Amém? Então, o quarto exemplo que nós vamos usar é o de Davi, do rei Davi. Davi foi tão importante para Deus que Jesus é chamado filho de Davi, para você ter uma ideia. Filho de Davi. Tal a importância de Davi em Israel e para Deus. Então, diga assim comigo: Davi foi além e saiu do meio de umas poucas ovelhas para derrotar gigantes e se tornar rei. O texto é 1 Samuel 16, de 11 a 13. 1 Samuel 16, de 11 a 13. Diz assim: Jessé, que era o profeta da época, Deus disse para ele: vai lá com os filhos. Samuel, que era o profeta, Deus disse para Samuel: vai lá com os filhos de Jessé e unge um dos filhos dele como rei de Israel, porque eu rejeitei Saul. Rejeitei Saul. E Jessé foi. Samuel foi. Amém? Quando Samuel chegou lá, então ele perguntou a Jessé, o pai, depois, onde estão seus filhos? E Jessé foi trazendo todos os filhos. Quando ele viu Abinadab, um cabra que parecia com Saul, grande, bonito, forte, ele disse: só pode ser esse. E Deus disse para ele: não é esse que eu escolhi como rei. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Então eu quero começar já ministrando nessa noite com você. Não olhe para você. A sua aparência não importa muito para Deus. O que Deus está sondando nesse instante é o teu coração. E não só nesse instante, mas todo o tempo. Todo o tempo. O que Deus sonda é o nosso coração.
Procure quando você orar, quando você falar com Deus, procure sempre falar com o coração, e não com a boca. Porque Deus não ouve palavras que saem da boca, Ele ouve. Então, assim foram passando e passaram vários filhos de Jessé. Então chegou nesse texto aqui, no versículo 11, capítulo 16, versículo 11. Então perguntou a Jessé, Samuel perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? E Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, molecão aí, rapaz. Ele está lá no meio do campo, com a harpa na mão. Não está aí, mas eu estou com a harpa na mão, porque ele passa a noite por lá, olhando para o céu, tocando aquela harpa dele. E cuidando de umas poucas ovelhas lá. Eu ainda tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. E Samuel diz: traga-o aqui. Nós não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Preste atenção que eu vou te dizer. Você pode até não ser reconhecido por aqueles que te conhecem, por aqueles que te rodeiam, pela tua família e por pessoas que te rodeiam. Mas Deus te conhece. E Ele vai te honrar. E vão começar a acontecer coisas da parte de Deus na tua vida. E eles vão ter que reconhecer que Deus te escolheu para algo grande e poderoso, em nome de Jesus. É assim que você reage, meu irmão? Aleluia. Então, pode passar, querido, é até o 13. Jessé mandou chamá-lo e ele veio, porque era um filho obediente. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. O bicho era bonitinho. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Amém? Aconteceu algo muito importante aí, que é sobre o chifre, mas eu não vou ministrar sobre isso não. Preste atenção que eu vou te dizer aqui. Davi era pastor de poucas ovelhas e entregador de queijo. Depois você vai ver Jessé, o seu pai, porque aconteceu uma guerra entre os filisteus, e aí foi quando o gigante Golias passou 40 dias afrontando Israel. E Jessé chamou Davi e disse: olha, leva esses queijos, leva essa comidinha aqui, leva isso aqui para os teus irmãos, lá na guerra. Foi quando ele foi parar no campo de guerra lá, e viu o gigante afrontando Israel, afrontando o exército, esse exército que foi afrontado agora. E ele ficou injuriado com aquilo. Então preste atenção, querido. O que Davi era? Pastor? Não. Pastor de poucas ovelhas. E ele era entregador de queijos. Alguns teólogos dizem que Davi era filho de Jessé com outra mulher. Então ele era um irmão de criação. Filho de Jessé com outra esposa. Então ele era um filho de criação. Deixa eu dizer algo para você. Não é pelo que você faz. Não é pelo que você produz. É pelo coração. Se você não tem costume de ler os Salmos, por favor, leia os Salmos. E você vai ver
as lutas de Davi e o modo como ele fazia música para Deus. Muitas vezes olhando para o céu, deitado, olhando para o céu de madrugada, cuidando das ovelhas. Ele louvava com a sua harpa. Ele louvava cuidando das ovelhas. Nós somos uma igreja de líderes. E não interessa se hoje parece pouco o que você tem. Deus está te chamando para algo grande. Ele vai te tirar de trás das pequenas ovelhas para te colocar na frente. Porque Ele te chamou para ser cabeça e não cauda. Então, ele era pastor de poucas ovelhas, entregador de queijo. Não tinha muita importância. Mas ele foi encontrado por Deus lá nos pastos de Israel. Você sabia que naquela hora que você levanta pela madrugada, nem que seja para tomar um copo de água, que você mesmo na reclamação diz assim: oh Deus, está muito quente. Deus te encontra? Porque Ele se importa com você. Davi estava lá no meio do deserto, um Zé Ninguém, esquecido pelos irmãos, pela família. Mas Deus, que sonda coração, que é Deus recíproco, Ele corresponde a quem o busca. Encontrou Davi lá. Eu quero te dizer, eu tenho certeza absoluta que serão dias em que Deus vai estar encontrando pessoas aqui, lá na tua casa, lá no teu trabalho, lá na tua labuta, no meio do teu problema, no meio da tua dificuldade. Eu quero te dizer: louve! Coloca o teu coração em Deus. Porque quando um homem, uma mulher coloca o coração dele em Deus, Deus se volta para ele. Deus tem um lugar reservado para ti, e ninguém vai tomar esse lugar. É só teu. Mas se você não tomar posse dele, querido, Deus não vai colocar ninguém lá, porque esse lugar é seu. Eram 40 dias de afronta quando Davi chegou lá. Sabe por quê que ninguém foi lá lutar com ele? Porque a honra era para Davi. Deixa eu dizer uma coisa para você. Estão acontecendo coisas difíceis que Deus está te preparando para resolver lá naquele lugar que Deus está falando com pessoas aqui. Deus vai te levantar para resolver algo, uma parada que faz tempo que está sendo protelada. Está na hora de você se levantar e resolver essa parada em nome de Jesus. Vá além. Cutuca teu irmão e tua irmã e diga: vá além. Pelo Espírito Santo, Davi foi transformado de um pastorzinho de ovelha em matador de gigante. É, papai, matador de gigante. Depois que ele foi ungido, foi tomado pelo Espírito, ele virou matador de gigantes. Eu vou profetizar na sua vida em nome de Jesus. Pelo Espírito de Deus que está na tua vida, você vai se levantar contra esse problema, contra essa dificuldade. Vai cair por terra, esse gigante vai cair por terra. No poder do Espírito você vai derrubar essa muralha, você vai derrubar esse gigante. Vai ser grande a queda dele, e o teu nome vai ser visto. Deus vai te dar honra lá neste lugar. Diga assim: chegou o meu tempo. Esse gigante vai cair por terra, em nome de Jesus. Você toma posse? Aleluia. Então dê uma salva de palmas para Jesus. E não parou por aí. Depois
Depois que Davi matou o gigante, 13 anos depois, mais ou menos, ele se tornou rei de Israel. Olhe bem para mim, porque eu vou profetizar de novo. Você vai matar o gigante. Mas isso vai ser só o começo de uma caminhada. Porque você vai sentar no lugar de honra que Deus tem para ti. Você sabia que tem um lugar lá naquele país esperando por você? Tem um lugar lá naquele país esperando por você. A porta foi fechada 2 vezes, mas da terceira não passa. O gigante já caiu por terra. Você vai para lá, é lá que Deus vai te honrar. Deus está abrindo portas aqui. Eu vim aqui para profetizar na sua vida hoje. Mas você tem que ter coragem. Você tem que ter coragem de lutar. Presta atenção. Você já perdeu uma primeira chance. Sabe quando foi? Foi quando colocaram aquele serviço na sua mão que parecia humilhação. Você não aceitou. Deus ia usar aquilo para projetar o teu nome. Davi aceitou ser entregador de queijo, porque Deus queria projetar o nome dele em Israel. Deus vai abrir uma porta. Não rejeite os pequenos começos, porque tudo começa pequeno. Não rejeite mais os pequenos começos. Seja humilde e entenda: eu sei que através dessa pequena porta Deus vai abrir um portal para mim, porque eu estou debaixo de palavra profética. Só quem crê faz alguma coisa. Dá um glória, aleluia. Deus tem lugar de honra para você. Você pode ter a sua vida totalmente transformada e a sua história mudada, se você tiver coragem, sair, ir lá para frente de batalha. Deus vai te mostrar algo que ninguém consegue ver. Amém? Tome posse. O 5º exemplo aqui é de um homem tremendo, que eu amo muito na Bíblia. É Neemias. Esse cara é fazedor. Neemias, o reconstrutor de muros. Neemias foi além, diga assim, Neemias foi além. E resolveu voltar para a sua cidade natal, que estava totalmente destruída, para reconstruir os seus muros. Neemias capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Neemias 2, do 1 ao 5. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Ele era copeiro do rei. Onde é que ele morava? No palácio. Copeiro do rei. Ele via o rei todo dia. Ele servia o rei todo dia. Então, no mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. E com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus.
se o Senhor Jesus chegasse com você e dissesse: o que você quer me pedir? Pede. Porque o rei Artaxerxes era o rei que havia destruído Jerusalém, a cidade onde Neemias morava. Ele estava servindo porque ele estava como escravo, mas ele estava servindo no palácio, porque ele era de estirpe nobre, Neemias. Porque o texto velado me revela algo muito poderoso. Leia de novo. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então ele disse: rei, eu quero voltar lá para minha terra. Foi isso que ele fez? Não. Sabe por quê? Porque esse homem aí era crente e não dependia de homens. Apesar da autoridade do rei, ele continuava mesmo como escravo e tendo os seus pais sepultados naquela cidade que estava em ruína, mesmo vivendo um tempo terrível emocional, de tal forma que o seu rosto transmitia sua tristeza. Ele não se rendeu a apelar para homens. Ele primeiro orou e entrou na presença do Deus vivo, porque ele era crente e ele sabia que o que ele estava passando não era culpa de Deus. Tem gente que perde chance de viver grandes coisas na sua vida porque recebe promessas de homens, se rende a homens e esquece que antes de servir ao rei, ele serve ao Rei dos Reis. Você é crente. Eu vou repetir: você é crente. Antes de pedir qualquer coisa a homens, ou de fazer qualquer coisa, ore. Ore. Você vai ver que tudo vai fazer a diferença. Então orei ao Deus dos céus. Passa, filhão. É até os 5. E respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Amém? Se você já leu o livro de Neemias, você sabe que o rei permitiu, deu inclusive cartas de recomendação para Neemias, para ele passar nas fronteiras, autoridade para ele pegar a madeira que ele quisesse para reconstruir os muros, pedra que ele quisesse, o que ele quisesse para reconstruir o muro. Neemias, mesmo vivendo no palácio, tinha o seu coração em servir pessoas, servir o seu povo. A igreja do Senhor Jesus precisa voltar aos primórdios. A igreja precisa entender que nós somos membros uns dos outros e que a vida do meu irmão me interessa, e aquilo que eu puder fazer por ele, eu devo fazer, eu tenho que fazer. Amém? Olha para o lado, olha para trás. Isso aqui é uma família, todos nós somos irmãos.
Todos nós aqui temos necessidades. E claro, tem gente aqui com mais necessidade do que outros. Tem gente aqui com vida destruída, que precisa ser reconstruída. E hoje vai ser, em nome de Jesus. Hoje vai começar uma grande reconstrução da tua vida aqui. Existem construções quebradas que precisam ser reconstruídas. Tudo o que o rei deseja, tudo o que o rei deseja é que você entre na presença dele e peça reconstrução para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios. Tudo que o rei deseja e está esperando é que você entre na presença dele para pedir reconstrução. Reconstrução para a sua família, para os seus negócios. Você só precisa se levantar com coragem, entrar na presença dele e dizer: chega! Eu quero ser o instrumento que vai reconstruir tudo isso. Chega, porque eu me levantei para que reconstruir a minha família, meu casamento. Eu não aceito mais ver isso destruído dessa forma. Os alicerces, os muros derribados. O rei só está esperando você entrar na presença dele para dizer: chega, eu não quero mais viver na miséria. Eu não quero mais depender de Bolsa Família. Eu não quero mais ser humilhado. Chega! Mas isso precisa vir do coração. Precisa ter coragem para reconstruir, para ter mudança. Você não pode e não deve aceitar, jamais deve aceitar derrota na sua vida, destruição na sua vida. Tem gente aqui que está há anos vivendo em destruição, mas hoje, pelo poder do Espírito, você vai se levantar e começar uma reconstrução dessa jossa, porque isso não é vida. Todos vão ver você com uma espada na mão, a Bíblia, e na outra um instrumento para reconstruir o que está quebrado, o que está destruído aí. Mas só você pode tomar essa decisão. O rei está esperando para dar o decreto, abrir as portas, colocar o que precisa nas tuas mãos, para que você vá. Você precisa ir além, sair dessa vida medíocre. Você precisa ter sonhos. Você precisa sonhar os sonhos de Deus. Você precisa ter coragem para reconstruir e recomeçar todos os dias, se tiver necessidade. Se você ler o livro de Neemias, você vai ver que quando Neemias estava trabalhando, ele trabalhava de madrugada, ele trabalhava de manhã, de tarde. Os inimigos se levantaram. Sambalá, o egípcio, não sei quem mais, se levantou contra Neemias para tentar impedir a obra. Mas não teve jeito. Sabe por quê? Porque o rei tinha dado o decreto. O rei que eu estou falando, você sabe quem é. E se você o conhece, por favor, diga o nome dele. Tem gente que não conhece. Eu vou te dar a chance de declarar o nome que faz muralha cair, que faz o câncer sumir, que abre portas. O nome poderoso que transforma situações. Qual o nome dele? Ele é o Rei da Glória. Se ele der a ordem, acabou.
ninguém vai poder ir contra. Quem são os teus inimigos? Para terem autoridade de parar a obra que Deus está dizendo, que o rei está dizendo, faça, porque você tem meu apoio. Você só precisa ter coragem de reconstruir isso aí. Está todo lascado. Vai começar o ano todo endividado de novo. Vergonha, não consegue pagar a escola do filho. Porque foi mais um ano que você passou sem fazer nada para mudar. Diga comigo, chega! Diga chega! Diga eu vou além! Como Neemias, eu vou reconstruir o que foi quebrado. Mas você precisa ter coragem, meu irmão e minha irmã. Quando ele foi falar com o rei, porque ele não podia, o rei falou com ele. Ele não tinha audiência com o rei, foi quebrado um protocolo ali. Talvez Neemias não tivesse intimidade com o rei, mas o rei tinha intimidade com Neemias. Quebrou o protocolo e disse: que foi, rapaz? O que é que tu tens? Porque tu está com o rosto desse jeito? E Neemias com medo, a Bíblia diz. Com medo, porque ele não tinha audiência. O cetro não tinha vindo na direção dele. Dia dito, fala, Neemias. Porque quem estava na presença do rei sem ter audiência não podia se comunicar. E era escravo, ele era empregado ali. Corria risco de morte. Essa era a lei. E agora eu quero falar com você. Quem vive na lei, vive com medo de Deus. Mas aquele que vive na graça tem intimidade. E Deus é gracioso. Deus não se move por lei, Ele se move por graça e por fé. Está na hora de reconstruir, meu filho. Está na hora de reconstruir. Está na hora de ter coragem, se levantar para reconstruir. Até quando você só vai ter notícia ruim chegando todos os dias? Está na hora de você se levantar, ir para a presença do rei e mudar essa situação. Tem decreto de rei a teu favor. Então, levante-se com coragem para começar o trabalho de reconstrução. Porque teu negócio vai ser reconstruído, a tua faculdade vai ser reconstruída, a tua casa vai ser reconstruída. Esse casamento que dentro de você já tinha acabado, eu quero te dizer, é mentira de Satanás. Você ainda ama a sua esposa. Você ainda ama a sua esposa. Tem jeito para esse relacionamento. Vá para a presença do rei. Vai ser reconstruído. Eu não sei você, mas eu não merecia nada do que ele fez. A minha família era católica. E certa vez eu estudava no IEA e teve uma missa. Tinha que ter uma missa lá como é o nome daquela igreja ali da praça? Lá em São Sebastião. Você não vai acreditar, não me vestido de coroinha. Eu disse para eles assim, ó, quando eu entrar na igreja o santo vai virar de costas, irmão. E foi até bom, sabe por quê? Porque eu vi onde o padre guardava o vinho. Antes de começar a missa, eu entornei o vinho do padre todinho. Eu e um outro amigo meu que tinha, que menino não era fácil não. Hoje ele está em Portugal.
Não é meu filho, não, era um amigo meu. Eu não sei você, mas eu não servia para nada, irmão. Drogado, vida arrasada, destruída. Não sei você, mas eu tenho certeza absoluta que eu mereci o inferno, porque roubei, enganei, adulterei, menti. Não sei você, mas eu não merecia o que Jesus fez por mim. Eu não merecia. Por isso eu o amo. Porque não tem jeito de amar, de não amar uma pessoa assim, que se entrega sem pedir nada em troca. Filipenses 2, de 5 a 11. Eu amo esse texto. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. Presta atenção o que esse texto está dizendo. Ele era Deus, mas ele não levou em consideração isso. Sendo todo poderoso, criador de todas as coisas, sendo Deus, que amor é esse? Mas esvaziou-se a si mesmo. Ele mesmo, sendo Deus, se esvaziou de ser Deus, tornando-se o quê? Semelhante a homens. É como se um homem se tornasse formiga. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. É até o 11. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o maior exemplo de todos. Então veja, Jesus é o nosso maior exemplo. Por amor de mim e de você, deixou a sua glória, e sendo Deus, não levou em consideração ser Deus por amor. Não foi por dinheiro, não foi porque eu sou bonitinho, e nem você. Foi por amor, simplesmente. Ele nos amou. Ele te amou, Ele te ama como você é. Ele morreu antes de você achar que poderia mudar para melhorar. Você não vai melhorar, porque você não precisa melhorar. Você precisa de nascer de novo, ser uma nova criatura. Essa que está aí não serve. Você precisa, como Ele seja o exemplo de vocês, como de Cristo. Você precisa se esvaziar de você mesmo, sair, para ser encontrado vazio, para que Ele possa te encher. Nós temos que nos esvaziar da prepotência, da arrogância, de achar que somos alguma coisa. Eu quero te dizer, nós não somos nada. E Ele, sendo tudo, se esvaziou para ser como a gente, um nada. E como nada, Ele tomou o nosso lugar, se encheu das nossas porcarias naquela cruz, morreu por causa disso, mas no terceiro dia Ele ressuscitou e vive. Porque quando Ele ressuscitou para nos dar, a mim e a você, a nossa vitória. Jesus foi além.
Ele teve coragem. Ele teve coragem de fazer algo tremendo para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida. A decisão de Jesus fez uma total diferença no universo caído. Eu quero dizer, foi no universo caído. Não foi só nesse mundo, não. Esse universo caído estava transtornado pelo pecado e continua. Agora, eu e você temos chance de irmos morar na eternidade com Ele. A atitude de Jesus. Olhe para mim, não deixe o diabo te roubar. A atitude de Jesus mudou a trajetória da nossa vida. A sua mudança de vida hoje vai mudar a trajetória da tua vida, vai mudar a trajetória de outras vidas, de outras pessoas. Então, todas essas pessoas que nós vimos desde o domingo passado, que eu citei aqui, construíram histórias positivas com as suas atitudes, com as suas tomadas de decisões. Então agora é a sua vez. Agora é a sua vez. Vá além e construa a sua história. Você pode construir uma nova história hoje, mas você precisa ir além.